justiça de Deus é sua palavra. Ele disse, então nos convém cumprir toda a palavra de Deus. Não a metade, não 90%, não 99%, mas toda a palavra de Deus. Porque ela mesma nos diz, a obediência a toda a palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Amém? Você gosta do Espírito Santo? É inteiro o Espírito Santo? Amém? É maravilhoso ter o Espírito Santo, né? E essa obediência nos dá o direito, a palavra diz, o direito de ser assim, é seu por direito. Amém? Ele é o selo de Deus, é o selo da promessa, é o sinal sobre o umbral, é a via de escape. Ter o Espírito Santo é a bendita segurança. Amém? Graças a Deus. Então, cumprindo toda a justiça. Por isso que Jesus diz, tem que se cumprir toda a justiça. O que ele estava dizendo? Necessário cumprir toda a palavra, João. Não tira a palavra de mim, não, porque eu vim fazer, eu não vim abolir a palavra, eu vim fazer ela ser cumprida. Amém? Sendo ele a própria palavra feita carne, né? E o Mobrão disse, e por que ele então, por que Jesus então teve que ser batizado? Eu creio que isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Mas Jesus era a própria palavra, e por que ele tinha que ser batizado? Por que ele foi batizado se ele não tinha nenhum pecado, né? Por quê? Por que ele foi ali? Ele disse, é necessário, eu vim para ser batizado. O Mobrão disse, veja, Jesus teve que ser batizado. Por quê? Muitos têm dito, ora, ele foi batizado porque ele era o nosso exemplo. Ele foi batizado porque isso e aquilo, há tantas histórias, né? Querendo interpretar a palavra. E outros dizem, isso é verdade, até certo ponto, ele é o nosso exemplo. De certo modo, isso é verdade, mas não toda a verdade. Mobrão diz, de certo ponto, ele batizou porque era o nosso exemplo. Sim, ele é o nosso exemplo. Amém. Mas isso não somente por causa disso, né? Mas não toda a verdade. Ele disse, a verdade disso é, ele, Jesus, era um protótipo, né? Ele era o modelo padrão do que era ser a palavra, do que viria a ser a igreja do Deus vivo, do que viria a ser um filho nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Porém, ele foi o protótipo, o modelo, o exemplo. E eu creio que a maior coisa era porque ele era o sumo sacerdote, né? Ele estava apontando para algo. Aquele batismo estava simbolizando algo, estava mostrando algo. Ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele disse, vejam vocês, em Hebreus capítulo 6, isso é só uma pincelada que nós entramos, né? Falando por que Jesus foi batizado. E ele disse, é necessário cumprir toda a justiça. A palavra não pode passar sem ser cumprida, né? Ele disse, ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 6, verso 18 a seguir, ele diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a fé de Melquisedeque. Amém? Ele é o eterno sumo sacerdote. Entrou uma vez no santuário para oferecer um único sacrifício para nos aperfeiçoar para sempre o que são santificados. Hebreus 10. Amém? E diz, por isso que você está eternamente redimido, perfeito na presença de Deus. Então ele, sendo sumo
sacerdote pudesse ser ungido, está vendo? No Velho Testamento fala sobre isso. Antes do sumo sacerdote pudesse ser ungido, ele tinha que ser lavado. Antes dele vestir as suas vestes sacerdotal, ele tinha que ser lavado primeiro. Aí está a explicação. Êxodo capítulo 29, no verso 4 ao verso 7, nos mostra como era feito ali no Velho Testamento, quando disse Moisés a Arão, ele diz assim, então farás chegar a Arão, a seus filhos, à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e éfode mesmo do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice de éfode, e mitra porás sobre a sua cabeça, a corda da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, está vendo? E o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás, como era feito no Velho Testamento. Primeiro era necessário ser lavado, depois colocado as vestes, o vestido, a mitra, e depois colocado sobre ele o azeite. Por isso que nós olhamos ali, quando ele foi batizado, logo após aquilo, o ministério de João termina. Agora eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali, começando o ministério. Agora ele está ungido para sair para o trabalho, e desce o Espírito Santo sobre ele, ungido o sumo sacerdote para o trabalho, para oferecer o sacrifício. Amém? Amém? Porque Jesus foi batizado, vocês agora entenderam, amém? Creio que alguns já sabiam disso, Bem, Arão, o sumo sacerdote, antes de poder ser ungido, tinha que ser lavado com água. Assim, Jesus, antes dele poder ser ungido, nosso sumo sacerdote, ele foi lavado com água. Primeiro, tinha que cumprir toda a justiça. Veio cumprindo a palavra, pedaço por pedaço, versículo por versículo, letra por letra, nem mentiu, nem um jovem nem tirará, nem acrescentará. Mesmo sendo Deus, ele veio cumprir sua palavra. Então, depois daquele óleo da unção derramado, o que era aquele óleo colocado em Arão, nós sabemos que era um símbolo, um tipo do Espírito Santo, a unção. Por isso que nós ungimos com óleo quando oramos, está simbolizando ungindo com o Espírito Santo. Arão ungido, e depois Jesus ungido com o Espírito Santo. Como nós sabemos, azeite simboliza o Espírito Santo. Pois João testemunhou vendo o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, saiu fazendo então as obras. E antes dele ser ungido, ele teve que cumprir toda a justiça. Amém. Amém. Ele sendo a própria palavra, Deus feito carne, mesmo assim não pôde anular nem sequer uma palavra de sua palavra. Veja a responsabilidade que temos de cumprir. Ele veio dar esse exemplo. Ele veio cumprir a justiça e disse: vocês viram como foi feito, porém vocês têm que caminhar pelos mesmos passos,
das Escrituras. Amém. Amém? Não pode ser anulado. Ele disse: não pode. Passa os céus e a terra, mas minhas palavras nunca passarão. Vem, ele tem que ser lavado com água antes da unção vir sobre ele. Agora, aí nós olhamos para nós. Jesus veio, foi o início da igreja. Depois a igreja nasceu recebendo esse mesmo Espírito. E agora nós somos, disse o profeta, a continuação do livro de Atos. Amém. Amém? Você crê assim? Agora, aqui está a sua igreja. E olhando para nós, cada filho de Deus posicionado sobre a sua palavra, ela tem a responsabilidade. A mesma palavra nos diz: é necessário, convém-nos cumprir toda a justiça. Amém. Toda a palavra, né? Nos convém cumprir. Não importa quão ridículo, não importa quão difícil pareça, quão difícil o incrédulo possa olhar no mundo e dizer: como assim? Isso aí vocês estão criando uma lei, vocês estão criando uma ordem, um sistema, a doutrina da igreja. Mas nós olhamos para as Escrituras e dizemos que vivamos ou morramos, mas nós queremos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Porque é necessário. Não se pode tirá-la, nem se pode acrescentá-la. Apocalipse 22, verso 19 nos diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aí está. Porque é necessário cumprir, porque é necessário viver lá. Agora, como poder tirar uma parte dessa escritura? Como tirar? Vai dizer: não, vamos rasgar aqui uma página da Bíblia. Será que isso é tirar? Tem pessoas que não querem nem riscar a Bíblia, né? Ou cuidado, se riscar, está riscando a palavra de Deus. Ou ele não pode, porque a Bíblia está fazendo coisas totalmente contrárias que está escrito lá dela. O que é? Manchar um papel ali? Ou é viver aquilo que está escrito naquele papel? Sim. Está entendendo? Né? Não porque a Bíblia, ele vai à igreja e volta debaixo do braço, mas nega a eficácia dos dons do Espírito Santo. O que está fazendo? Está anulando as Escrituras. Sim. Né? Aquele que tirar ou acrescentar será tirado da sua parte dela. Será, né, tirada da parte das coisas que estão escritas nesse livro, será tirada a parte da cidade santa. Disse: não tem arrebatamento para você. Anular essas Escrituras, a sua parte será tirada, anulada. Anulada, fazemos as Escrituras sem efeito, sem eficácia. Ela apenas está escrita como um jornal, um livro de cabeceira. Está anulando as Escrituras. E colocar ali é fazer aquilo que não está escrito. Escreveu alguma coisa, acrescentou mais uma página? Não, mas fez algo que não está escrito ali, achando: não, será que Deus é obrigado a me aceitar assim? Porque Deus é amor, é justiça, é amor. Ela julga, ela condena, ela salva, mas também ela condena. A mesma palavra que salvou um, condenou o outro. Essa é a justiça de Deus, que é a sua palavra. E Deus não passa por cima de sua própria palavra. Nem mesmo Ele poupou seu próprio Filho. Ele desceu de ser necessário, e convém-nos cumprir toda a palavra. Oh, se a igreja do Deus vivo pudesse apenas ter
e em seus corações digam. Eu digo nesta noite, Amém. eu vou cumprir todas as escrituras. Eu quero andar, aleluia, eu quero andar com Ele, eu quero agradá-lo. Oh, se isso estivesse em seus corações, ora, a igreja não seria separada por barreiras. Como ela disse, nem barreira denominacional, nem diferença de credo, nem cores, e assim sucessivamente, não haveria nenhuma barreira. Quando ele disse, tudo que pedirdes em meu nome será feito, mas nós colocamos barreiras na frente. Ele disse, ó, se a igreja pudesse ter isso em seus corações, não haveria barreiras. Ou que possamos nos reunir aqui em nome do Senhor, e nada para nos afastar da verdadeira palavra do Deus vivo. Não pode ter nada entre nós, e a palavra diz totalmente Deus, tudo é Deus. Amém. E andar corretamente naquela linha, linha das escrituras, linha escriturística, para cumprir toda a justiça de Deus hoje. Amém. Glória. Irmãos, a credibilidade do Evangelho se foi. A credibilidade, não vamos dizer, nem denominações, que denominação já está fora do quadro desse profeta. Sim. Ela já está distante. Deus não trabalha com denominação. Sim. Ele disse, ela está fora do quadro, mas a credibilidade daqueles que dizem ter a mensagem do profeta. A credibilidade daquele que haveria um arrebatamento, que Deus teria uma igreja sem mancha, sem ruga, isso virou um ponto de carochinha. Isso ficou sem efeito na vida das pessoas. Como diz o profeta, assim se tivesse nos corações, para andar na linha, para que Deus pudesse cumprir toda a sua palavra em sua igreja. A credibilidade se foi, a coragem de tomar Deus em sua palavra se foi. As pessoas vão se desvanecendo, a coragem da fé, a motivação pelo novo céu, pelo arrebatamento, pelo corpo transformado. E isso vai ficando distante. Se nós olharmos no binóculo do tempo, isso vai ficando para trás, isso vai ficando esquecido, e o Evangelho passa a ser um faz de conta. Se der certo. Mas Deus tem os seus. Amém. Aleluia. Eu gosto do momento, diz, Deus sempre teve os seus. Sabe por quê? Eu olho nas escrituras e me vejo. Você tem que olhar e se ver lá dentro dizendo, peraí, Bruna, eu sou parte desses aí que você está falando. E Deus tem os seus para cumprir toda a justiça, toda a palavra de Deus. Porque ela não passou da minha vida. Olha, eu não tenho feito dela só um livro de cabeceira, um faz de conta. Não, mas ela é parte da minha vida. Eu faço parte disso também. Se ontem foi um Jesus, Deus uma carne chamada Jesus, hoje é o mesmo Deus chamado uma carne, Jessé, Vanderlei, Daniel, Vitor, Nice e tantos outros, descumprindo a palavra nesse tempo final. Uma coisa que me deixa assim, entristecido é ver a palavra se tornando sem nenhum efeito. As pessoas fazendo dela como se não fosse a verdade. Eu posso olhar e dizer, Senhor, me dá força, me mantém de pé, me dá mais coragem para bradar sobre isso. Se houver somente um, como disse Morena, esse sou eu. Mas se houver só dois, um deles eu sou. Eu vou brigar pela minha vaga, aleluia. Oh, sim, a credibilidade se foi, a palavra foi se afastando, foi se esfriando. Mas Deus tem os seus como verdadeiro Espírito Santo derramado. Amém. Porque até mesmo o Espírito Santo virou uma forma de figura de linguagem. As pessoas querem viver todo tipo de
vida, dizendo: ó, o Espírito Santo, eu vou ser arrebatado, oh, estou esperando o rápido, e estão tão distantes, envergonhando o nome de Jesus Cristo. Não sabe que o Espírito Santo é fogo, é um fogo consumidor, ele é vida, ele traz coragem, ele coloca de pé um homem e uma mulher para defender o Evangelho. Ele tira o mundo das pessoas, tira o mundanismo da igreja. As pessoas dizem: olha, eu saí do mundo, mas o mundo nunca sai da igreja. Você vem identificados com o mesmo mundo, mesma incredulidade, talvez pior do que denominacionais, dizendo que é o Espírito Santo, que Deus está fazendo a obra, tal obra. Deus, Ele quer aqueles que andam em retidão com Sua palavra, porque Deus precisa do homem. Falando de uma maneira, não é só o homem, a mulher, o homem, a criança. Quando diz homem, é um todo, para que ele possa manifestar as suas obras, para que ele possa falar, para que ele possa abraçar, para que ele possa caminhar. Ele precisa de alguém para que ele seja refletido ao mundo. Mas eu creio que a justiça de Deus ainda está em cumprimento hoje aqui na terra. Toda a sua palavra está agora aqui, nesse pequeno tabernáculo em cumprimento. Ela está viva, ela é eficaz, ela está viva nesta noite. Nós estamos adorando um Deus que foi morto há 2000 anos, ele ressuscitou. E ele entrou em sua igreja naquele dia de Pentecostes. Ele disse: agora ela está viva. Aleluia. Agora ela está viva. Vai começar a obra. Vai começar o testemunho. Não importa o que vem pela frente. Há uma igreja viva. O que faz ela viva é o Espírito Santo nela. Não é como disse Mombrana, como sepulcros caiados. Por fora parecem tão belos, mas por dentro tem cadáveres. Eles estão mortos, sem vida, anulando as Escrituras, fazendo Deus ser um pingo de unção, Deus ser um pingo de poder, de eficácia, de transformar, um poder para transformar, onde a palavra não transforma a vida, a palavra não transforma lá, a palavra não transforma as mulheres para posicionar os homens para ser verdadeiros cristãos. Eu disse: não, ficou sem eficácia, estão anulando as Escrituras, mas ele colocou um povo, aleluia, para cumprir a justiça de Deus, dizer: olha ali há uma igreja que não é um faz de conta de cristianismo, não faz de conta que crê, mas aqueles que tomam Deus em sua palavra, apesar das circunstâncias, eles estão de pé olhando para Jesus o tempo inteiro. Aleluia. Ah, como eu gosto disso, né? Uma mulher disse: às vezes Deus nos permite até chegar na beira do rio, na beira do mar, e Ele está olhando o que nós vamos fazer a respeito de Sua palavra. Quando nós saímos, Ele disse: vá, e eu serei contigo. Mas pelo caminho nós temos que caminhar, apesar dos trovões, dos relâmpagos, das chuvas, das tempestades, ouvindo aquela voz: eu serei contigo, eu estarei, te guardarei na ida e na tua volta, eu estarei contigo. E os relâmpagos rugirem, ou as noites tenebrosas, tempestade para nos fazer parar, mas a voz está dizendo: eu serei contigo, eu estou contigo na ida e na volta, eu te guardarei. Há uma igreja, há um povo, eu não sei quantos, mas há, aleluia, Deus pode tomar e colocar ali e dizer: eu confio nele, eu confio nela, vai filho, eu serei contigo, aleluia. Agora, vamos voltar um pouquinho, diz o nome. Vamos voltar um pouquinho e tomar alguns personagens que conhecia sua posição. Veja, estamos rodeados disso, a palavra nos diz, de uma grande nuvem de testemunhas. Não podemos olhar e dizer assim: isso não vai dar, eu não consigo,
Deus nunca fez isso. Não, isso é impossível. Não, estamos rodeados de nuvens de testemunhos, dizendo o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Mas temos que saber o que Deus está fazendo. O que Deus fará. O que Deus está fazendo. O que Deus está querendo fazer hoje. Ou então nós vamos falar de um Deus histórico. Deus só foi um Deus de ontem. Ele não é o Deus de hoje. Ele só foi de ontem. E o profeta diz assim: veja, alguns personagens que conheciam a sua posição. Por que eles venceram? Por que eles chegaram? Eles conheciam a sua posição em seu dia. O primeiro ponto de uma igreja, vou dizer, de um cristão, é conhecer a sua posição. Lembrando, pegou ele? A posição no corpo de Cristo. Posição no corpo de Cristo. A primeira coisa é conhecer a posição no corpo em seu dia. Como que eles venceram? Como que eles chegaram? A primeira coisa é conhecer a sua posição. O que você está fazendo aqui? O que você está ouvindo? Você crê realmente? Você realmente entende que você tem eleição? Que você foi redimido? Que aquele dia no Calvário foi por sua causa? Oh, que Deus abriu seus olhos para ver os mistérios de Deus revelados. O que eles estão fazendo? Primeiro é conhecer a posição do corpo, dizer: eu faço parte, eu serei ratado, eu terei um corpo transformado. Ah, mas eu acho que não me interessa ganhar. É reconhecer a posição do corpo, disse Mambrão. O que eles fizeram? Eles conheciam a sua posição em seu dia. Deus falava com eles, falava. Havia milhares de críticos, mas eles sabiam com quem eles tinham se encontrado. Eles sabiam com quem estavam conversando, com quem eles estavam andando. E estavam desejando suportar. Veja, eles conheciam a posição, dizendo: Deus me chamou para um propósito. Eu vim como uma testemunha. A posição. E depois eles estavam desejando suportar as críticas. Mas você vai enfrentar muitas coisas para te desmotivar. Eu aceito as críticas, ou qualquer coisa mais, para que a palavra de Deus pudesse ser cumprida. Aceitaram críticas, aceitaram ser apedrejado, ser colocado para fora, apanhar, andar em prisões, mas a palavra vai ser cumprida. Amém. Estava determinado, não interessa o que vai acontecer, a palavra vai ser cumprida. Amém. Nem que eu chegue só os pedaços lá, nem que eu fique em prisões a pão e água, mas a palavra de Deus não será anulada em minha vida. Que determinação, que coragem, aleluia. Será que nós podemos olhar hoje e entender também a nossa posição em nosso dia? Se estamos também desejosos em suportar as adversidades, para que Deus cumpra a sua palavra. Deus quer cumprir. E nós sabemos que tudo que nós passamos, ou estamos supostos a passar, já está no plano de Deus. Já estava escrito para que a sua palavra se cumprisse. Você pode olhar, mas eu? Sim, é você mesmo. Deus te chamou para isso. Como disse o Mombrana, a única maneira do mundo ver Deus é através de nós, é através de você, através das nossas atitudes, do que nós fazemos, como nos comportamos, como nós vivemos a palavra. Diz, sabe por quê? Eles não podem mais ver Deus no sol, eles não podem mais ver Deus na natureza. As suas mentes estão escurecidas pelo pecado. Eles não podem, já levantam pensando, quem sabe não embriagados pela noite anterior de festa. Não pode contemplar, não pode
disse: a única maneira é em sua posição, na nossa maneira, como cartas escritas e lidas por todos os homens. Às vezes eles não querem entender, mas olha, aquela mulher, ela é diferente. Sabe, aquele homem, ele diz que é crente, mas daquele jeito, realmente eu nunca vi ninguém igual. Porque por aí o que eu vejo de cristianismo, né? Sempre fala assim: ó, quantos de nós já não ouvimos isso, né? Sabe, você é um crente diferente. Sabe, vocês têm umas atitudes diferentes. Qual é a sua igreja? É a pergunta assim: vocês são de qual denominação? Porque se assusta. Fala assim: eu nunca vi denominação assim. Que denominação é essa? Você fala assim: eu não pertenço a nenhuma denominação. Não, nós somos interdenominacionais. É mesmo? Sim, somos. Mas que igreja, que ministério é novo? Não, não é novo não. Você sabe que a igreja nasceu lá com os apóstolos. 2000 anos atrás, a minha igreja está lá com os apóstolos. Começou lá. É a mesma doutrina dos apóstolos. Edificada sobre a mesma rocha que Jesus disse para Pedro: ó, a minha igreja está edificada sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aleluia! É reconhecendo, e a única maneira do mundo entender isso é como nos comportamos. Não é agir igual, não é estar andando por aí, às vezes, de bermudinha, camiseta nas costas, dizendo: ah, eu sou cristão. É mesmo? Que igreja é essa? Não, eu conheço o irmão Brana, fala o nome do irmão Brana. Acho que não devia falar o nome do irmão Brana. Verdade. As mulheres parecendo num vídeo diz que como é que colocar da vaca, como é que você diz? Embalar da vaca. Um vídeo diz assim: sabe, parece que essas mulheres estão vestidas embaladas da vaca. Não pode nem andar direito. Né? Embalada ali, né? Você sabe como que é embalado. Onde é que sabe como que é embalado? Essa é a maneira. Essa é a posição chamada de cristianismo. Nós podemos olhar e dizer: não tinha nem que falar o nome do meu profeta. Se o Romano tivesse que ele cortava isso de uma maneira como ele cortou quando ele estava no culto. Ele arrancava isso como aquela mulher que estava sentada em moral. Ele tirou do paletó e falou e cobriu ela. Disse: não, essa não é a maneira de estar sentado na frente. Né? Dentro da igreja, assistindo um culto, essa é a reverência que Deus merece. Ele disse: não, meu Deus não merece esse tipo de atitude. Oh, irmão Brando, não pode falar de irmão Brando. Se o irmão Brando estivesse aqui, você já tinha colocado o irmão Brando para fora. Se Paulo estivesse aqui, Paulo já tinha arrebentado com isso. Paulo ele veio justamente para colocar a igreja em ordem. Ele ia em Corinto e a palavra era aplicada. Em Éfeso, ele amava a palavra. Aleluia! Como falar? Nosso profeta? Não. Nós podemos dizer. Amém. Se o irmão Brando estivesse aqui nessa tardezinha, ele pudesse subir aqui ao povo e dizer: eu vou pregar aqui uma doutrina do irmão Brando, quão duro parece, como do jeito que o Senhor quiser. O Senhor pode pregar a mensagem nessa tarde, nós estaremos felizes. Amém. Eu creio que ele evitaria até pregar doutrina. Ele olharia assim e falaria: não precisa pregar doutrina. Estou vendo a igreja posicionada. Não preciso falar para as mulheres parar de cortar o cabelo. Não preciso falar para elas não usarem salto alto. Não preciso para elas tirar essas roupas vestidas a vácuo. Não preciso dizer isso a elas. Elas já estão posicionadas. Estes homens já estão posicionados. Aleluia! Há uma igreja cumprindo toda a sua justiça.
Você crê que você está aqui nessa noite? Você está cumprindo toda a justiça de Deus? Em cada tempo Ele tem os seus predestinados para isso. Que venha perseguição, que venha desprezo, que venha acusação, que venha calúnia. Eles foram predestinados para cumprir toda a justiça de Deus. Que aquele que deixe de crer, de acreditar. Mas não acredito que essa igreja de Deus, que interessa? Que importava? Todos os profetas do Velho Testamento, cada pessoa que veio testemunhar, eles foram chamados disso. Não acredito que tu é o homem de Deus. Próprio Jesus, se tu é meu Deus, desça da cruz, nós vamos crer. Muito pouco Jesus teve que descer e fazer malabarismo para ele dizer assim: eu falei que eu era Deus, agora eu vou voltar para a cruz para vocês crerem. Não interessa, porque Ele não veio para incrédulo. Ele veio para aqueles que creem em Sua palavra. Seja desprezo em seu tempo, estamos dispostos a passar críticas, a zombaria, seja o que for, para que a palavra de Deus, veja isso, não é porque nós possamos nos levantar o nosso ego e dizer: veja, eu sou fulano de tal, não mexe comigo. Disse: não, eu sou tão necessitado dele. Mas sabe por que o meu posicionamento acerca de Sua palavra? Negue, volta atrás, não, deixe-me só. Mas eu ficarei com a palavra. Seja acusação, seja desprezo, seja o que for, suportar as aflições desse tempo presente, para que cumpra toda a Sua justiça. O profeta fala na mensagem porta na porta. Eu pensei que podia lembrar do nome daquele artista que desenhou aquele quadro, ou melhor, que pintou um quadro da porta. Queria que vocês lembrem sobre isso. Isso aqui nada mais que é o quadro da igreja. Vai ter crítica. Você quer ir para o céu? Quer ser arrebatado? Quer corpo transformado? Mas para você receber isso, tem crítica, calúnia, perseguição, tem prisão, tem guilhotina, tem leilão. Você quer ainda? Esse é o texto. Você está pronto para suportar essas coisas? A primeira coisa, momento de se veja daquele homem que pintou um quadro da porta. Quem já leu essa história? Deixa eu ver as mãos. Pintou aí um quadro da porta e não tinha ferrolho do lado de fora. E ali foi levado, Você sabe que todos os grandes quadros têm que passar primeiro por um curso, ou melhor, pelo quadro de críticos. Tem que passar primeiro, antes de colocar ali, dizendo: mas que obra é essa? Quem pintou disse primeiro, passa pelo quadro de críticos, antes de ser dependurado na galeria da fama. E aquele quadro foi levado ali, e os críticos começaram a olhar e dizer: está lindo demais. Aquele homem gastou quase a sua vida ali para pintar aquele quadro. Disse: nossa, cada detalhe, cada traço perfeito. Mas faltou uma coisa, pintor. Faltou ali, o ferrolho você não botou. Como é que a pessoa vai entrar ali? Ele sabe uma coisa: quem abre a porta é quem está dentro ou quem está fora? Não é quem está dentro. Então o ferrolho está para o lado de dentro. O trinco está para o lado de dentro. Quando alguém bater, você vai lá e abre. Aleluia. Está vendo? E aquele quadro foi levado ali, aquele quadro original. Agora, ele depois que passou pelos críticos, e disse: agora ele vale milhões de dólares. Nossa, agora sim colocou ali a alma no negócio. Colocou ali o sentimento daquilo. Colocou a vida naquilo. Cada detalhe, as cores. O detalhe do traço do pincel. Agora, depois que passou pelos críticos, foi criticado, foi zombado, disse: não, o detalhe é esse. Contou a história, você entendeu? O segredo entendi. Agora ele vale milhões de dólares.
E o profeta diz assim: todos os grandes quadros têm que passar primeiro por um curso, ou melhor, pelo quadro de críticos. Por que que quando nós estamos aqui, a igreja, ela tem que passar por isso? Cada eleito diz, tem que suportar. Nós temos o exemplo do que eles passaram. Suportaram críticas, perseguições e tudo mais. Para que? Para que cumprisse toda a justiça, toda a palavra de Deus em suas vidas. E antes que esse quadro possa ter um certo valor nele, depois das críticas, ele agora vale milhões. Agora ele vai para o leilão. Mas veja, é como a igreja, irmão Brandes. Você sabe, é como a igreja, ela tem que passar pelo quadro de críticos. Ela tem que passar pelo quadro de críticos. Nós passaremos. Ninguém chama na igreja do Deus vivo vai passar aqui na terra por mar florido dizendo: você passou pela embaixo? Não, para mim foi tudo bem, de começo ao fim foi. Não teve nada, não apanhando. Não, você pegou atalhos. Você veio pelo outro lugar. Porque o lugar que eu fiz o caminho são pegadas ensanguentadas. São pegadas sangrentas. Você veio pelo outro lugar. Temos que passar e nós passaremos, disse o profeta. Sim, nós seremos chamados de santos roladores. Seremos chamados de tudo. Você já ouviu de um tudo um pouco? Como diz o ditado? Então está fazendo parte das Escrituras. Ouviu coisas que você nem gostaria de ouvir? Foi chamado, criticado? Oh, nós seremos chamados de um tudo. Mas se você puder simplesmente segurar a sua posição em Cristo, ou se você puder dizer: ô Satanás, espera aí um pouco, eu sei da minha posição no corpo de Cristo. Amém. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei qual é o propósito, motivo e objetivo que eu estou aqui. Amém. A palavra diz que eu passaria por isso mesmo. Então, está bom, estou no quadro. Aleluia. Você simplesmente pudesse segurar a sua posição em Cristo. Na posição da mãe, do pai, do amigo, daquele que distribuiu bombom às crianças e disse: não, mas é em Cristo. Muitas vezes a mãe fica de lado, muitas vezes o pai fica para trás, o irmão fica para trás, o melhor amigo fica de lado, porque é Cristo que vai na frente. A escolha primeira é Ele, é Cristo. Aquele que não deixar pai, mãe, perder casa, perder família, perder todas as coisas por amor de mim, não é digno de entrar na minha reino. Amém. Amém? É verdade, é isso mesmo. É segurar a sua posição em Cristo e dizer: eu já tenho a minha bendita segurança. Nada, ninguém vai me tirar dessa posição. Quando se diz nada, é nada mesmo. Nada possa fazer com que você possa voltar atrás. Momento ele disse: nem que eu coma bolacha seca e beba água do riacho, eu continuarei, eu ficarei com a palavra. Glória a Deus. Então, algum dia Ele nos levará para aquela galeria da fama. Aleluia. Se você sustentar a sua posição, Ele te colocará naquela galeria da fama um dia. Como nós podemos olhar para trás e ver naquela galeria dos heróis da fé, ou dependurada dizendo: está vendo o que esta mulher passou? Olha o que este passou, olha o que Pedro passou, olha o que Paulo passou, olha o que eles passaram lá naquela galeria, levantando como estandarte. Mas se você puder manter a sua posição, Deus te levará para aquela galeria da fama de Deus. Não é daquela fama de Hollywood, não. Não é a fama do mundo, que o mundo hoje está aqui envolvidos em suas bebedeiras, suas farras, negando o nome de
Mas primeiro temos que suportar a crítica. São palavras do profeta. Amém. Temos que suportar. Aí é onde a minoria de nós está de pé. Veja o problema. É onde fica a minoria. É onde está a minoria de pé. Por quê? Não suporta. Está vendo? É onde a minoria está. É onde está. Onde isso mostra quem são e quem não são, quem é e quem não é, quem permanece e quem não permanecerá. Disse aí onde está a minoria, não a maioria. Agora, por que minoria? Porque ele disse: aqueles que vieram para suportar. E o que desiste? E o que para? E o que fica em cima do muro? Às vezes está no muro, não, já está do lado de lá. Contrário, não está para cá. Porque na palavra não tem dúvida. Ah não, mas ele está em cima do muro, é nosso amigo, vai do outro lado. Satanás fala que nosso amigo está em cima. De quem é amigo na verdade? De que lado está a verdade? O lado, a palavra é sim ou não? Não tem eu acho, mas não, não tem meio termo. Né? Por isso que eu disse a minoria. Deus não aceita crente mais ou menos. É minoria, é sólido. Coloca seus pés, está rasgando ele, está dizendo: eu repreender. Eu vou te fazer desistir, eu não vou desistir. Eu vou fazer você deixar de crer, eu nunca deixarei de crer. Eu permanecerei nessa cavalgada, nessa caminhada. Aleluia! Deus não aceita uma igreja covarde. Não, nós podemos ler a Bíblia, está recheada. Vai lá, chama aquele soldado, aqueles que beberam como cães, manda embora. E foi selecionando, de tantos em tantos ficou só 300. Sempre foi assim, está recheada a Bíblia. Pegou uma multidão de um homem só e enfrentou o faraó, Moisés. Depois pegou o mundo do Sansão, com aquelas raposas, acabou com aqueles filisteus. Disse: mas ele tem, em todo tempo ele tem, nem seja um. Para enfrentar esses filisteus, Deus vai provar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em todo tempo. Ele permanece sendo a própria palavra. Aleluia! Ele não pode aceitar medrosos, covardes, fracassados. Não aceita. Não adianta caminhar como um covarde até na beira da linha. Ele desiste. Você sabe, lembrando a conta que Judas, ele caminhou até na hora de receber o Espírito Santo. Depois ele foi, se enforcou lá na árvore. Ele não podia. Ele não foi predestinado para chegar até ali. Ele foi predestinado para ser um fracassado, para vender Jesus, para trair a palavra, para negar a palavra. Ele mesmo foi um daqueles que saiu e depois chegou saltando e dizendo: eu orei, expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Você mesmo professor, falou com sua própria boca diante de todos. 70-50 você estava no meio, que orou e fez milagre no nome de Deus. E agora você veio para vender Jesus. Você está vendo? Porque ele era um crente, quem sabe ali, um credo manufaturado, personificador do cristianismo. Só isso e nada mais. Personificador do que era a verdadeira palavra. Mas quando chegou a hora de receber a unção, o Espírito Santo ele não pode receber. E assim é hoje. Deus não aceita mais ou menos, que é uma vergonha para dizer que são eleitos cristãos. É até uma vergonha para dizer: eu defendo o Evangelho, senão não fala. É melhor que não diga nada. Porque aquele que diz, ele tem que sustentar. Aquele que professa, ele tem que ir até o final. Nem leão, nem
fogueira, nem guilhotina, não fizeram aqueles reais voltarem atrás. Não fizeram eles tropeçar em suas palavras e dizer: ontem eu achei, mas hoje eu mudei de ideia. Eles continuaram, perseveraram e testemunharam, cumprindo toda a justiça, e disseram: vocês são a igreja de quê? Vocês são daquele Jesus Nazareno? Somos. Vocês falam em nome desse Jesus? Falamos. Mas ele não existe, ele ressuscitou. E nós somos prova disso. Nós vimos naquela manhã quando ele levantou. Ele ressuscitou. Ele estava lá na igreja comigo. Aleluia. Ele estava lá. Ele falou um sermão para nós 40 dias, andando conosco, conversando conosco. Mas você vai acreditar nessa história? Não é história, isso é real. Oh, você tem que negar, porque senão você vai ser jogado ali para os leões. Não me importa. Olha como esse Jesus vem aí. Faz diferente, eu não mereço ser crucificado como ele. Me coloca de cabeça para baixo. Poderia dizer assim, ó, me livra não. Eu vou voltar atrás aqui, não quero morrer numa cruz não. Ele poderia dizer assim, porém ele disse: me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Aquilo com um tapa na cara de Satanás. Satanás, eu creio que lembrou do bofete que ele ganhou aquele dia quando Jesus desceu no inferno. Ele disse de novo: esse camarada que vai me dar um tapa, estava com um testemunho dizendo: pode me colocar de cabeça para baixo, mas eu não negarei. É verdade o que eu tenho pregado, é verdade o que eu tenho testemunhado. Por isso que é aí onde está a minoria. Isso não é jactância, isso não é prepotência, mas isso é mensagem. Amém. Não é se acovardar diante da mensagem e dizer talvez um tapinha nas costas para ver se enche a igreja, ou aceitar o erro para ver se não esvazia. Não, tem escritura, ela diz assim, ó: aqueles que o Pai me deu virá a mim. Amém. O eleito não se perde. Sim. Tem escritura. E o eleito, ele ama ouvir a palavra. Amém. O eleito, ele gosta das coisas corretas dele. Ele gosta da mensagem posicionada dele. Ele gosta das coisas menos em retidão. Você vê alguém bater contra aquilo que o pastor pregou, eu acho que era daquele jeito, porque foi assim, alguma coisa de errada com ele. Verdade. Porque se a palavra bateu naquele ponto, aquele problema, aquela ferida está ali naquele lugar. Sim. Doeu. Se doeu ali, há uma lacuna ali, há uma falha naquele lugar. Sim, verdade. Não é verdade? Sim. É comum. Uma vez terminei de pregar, certa pessoa disse: pastor, isso aí, como que Deus salva a pessoa e depois de condena? Ele disse: está escrito, pergunta de Mombrana. Foi ele que escreveu, foi ele que pregou. Eu estou só repetindo. Por isso que eu cito aqui, pega a sua caneta quando está pregando e anota. Mensagem tal, parágrafo tal, anote e depois vai ler. Depois achou errado, dobra o joelho e fala: Senhor, o Mombrana falou uma coisa que eu não gostei do que o Mombrana falou. Eu apenas estou, importa que profetizo outra vez. Não foi eu que escrevi a mensagem, nada. Isso aqui é vinda pelo nosso profeta William Marco Mombrana. Mas eu não gostei disso, eu acho que é errado. Quando diga que Deus errou, o problema é seu. Para mim, Deus nunca errou, nunca falhou. O que ele disse permanece para todos sempre. Amém. Aleluia. Por isso que é aí onde está a minoria, onde eles estão de pé. Aquele que não suporta a correção é um filho legítimo. Não é um filho de Deus. Não importa o quanto ele se une à igreja. Não, Senhor, que eu estou ali, Deus vai salvar de qualquer jeito, né? Não importa. Você vai para lá, vai para cá, de cabeça para baixo, planta a bananeira, está condenado. Não interessa onde vai. E seja o que for que ele fez, se ainda faz,
se ele não pode suportar a punição, ele é ilegítimo. E ele não é o verdadeiro Filho de Deus. Por quê? Mas um verdadeiro e genuíno Filho de Deus não se importa pelo que o mundo diz. Tudo é secundário. Vai falando para cá, não me interessa. Mas está dizendo, não me importa. Aleluia. Por quê? Eu sei em quem tenho crido. O eleito, ele descansa sobre a palavra, sobre a promessa. Está descansado. Às vezes nós ouvimos, estão falando isso de você. Estão falando que vai fazer isso, mas é mesmo. Pois é. Você não vai fazer nada, corre, né? Não. Mas por que estão dizendo isso e aquilo outro? Já fizeram um monte desse tamanho, já está desse tamanho, quase o tamanho do outro. E está vindo com mais 3 caminhões cheios ali e diz que vai. É mesmo? Vai para onde? E vai aonde? Fazer o quê? Se tudo é colocado em posição por Deus. Amém? Deus pegou Elias e botou no meio do exército. Descansando, cadê aquele homem? Elias andando com ele. Vou levar você lá, José. É mesmo? Vou conduzir. O que Deus faz? Bota no meio do inimigo e fala: inimigo, você não pode nada. Vou fazer você de besta. É mesmo? Vai no Satanás, fica no mundo, vai não. Mas eu achei que eu ia arrasar. Você achou? Porque o que Deus já escreveu vai se cumprir. Amém. Ninguém poderá ir contra Deus. Ai daquele que se levanta contra Deus. Ai daquele que se levanta contra a palavra. Ela diz: é melhor que eu amarro uma pedra de mó no pescoço e fala assim: eu fiz algo contra Deus, lança-te no mar. É melhor para você de que esperar o juízo chegar. Porque vai enfrentar o juiz 2 vezes. 2 vezes. Uma porque criticou Deus, perseguiu Deus, falou de Deus, cuspiu na face de Jesus. Disse: agora vai passar na grande tribulação. E depois disse: levanta de novo no juízo final para a segunda morte. De novo. Por quê? É necessário que cumpra toda a justiça de Deus. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, pedaço, parte por parte. E aí vem as críticas para desmotivar. Ela falou isso e aquilo. Você apenas vai prosseguindo. Vai prosseguindo. Aleluia. Você começa a deixar aqueles sons incertos de lado. E se você parar para ouvir, a primeira coisa que Satanás coloca em você é aquele nomezinho: medo. Se ele chegar com medo, ele tira sua fé. Tirou sua fé, você cai. Deus deixa de ser Deus quando a fé se vai. Então, quando encerro o ouvido para os sons incertos, só ouço uma voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Eu estou, tudo as cortinas do tempo se baixou. Só ouço Deus dizer: eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Essa é a voz que é dita. Essa é a voz do anjo para nós nesses dias finais. Eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Agora, se Deus está em mim, quem poderá ir contra esse Deus que está? Talvez eu estou vendo uma matéria, estou vendo uma mulher, mas quem está lá dentro é Deus, materializado, como aquele irmão, como este jovem. Tudo tem que ser Deus. Então deixe Satanás se levantar. As portas do inferno não prevalecerão, não vencerão, não conquistará.
a igreja do Deus vivo. Amém. Agora você acha que é para destruir a igreja? O que é a igreja? Aleluia. Então ela não prevalecerá contra você, irmão. Contra você, irmão. Quando você tem Cristo nessa mensagem, ele não poderá contra a igreja do Deus vivo. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para nós nesse dia do final. Oh, aleluia! Mas o verdadeiro e genuíno Filho de Deus não se importa pelo que o mundo diz. Tudo é secundário. Ah, falou isso aqui, não me interessa. Isso aí passará. Ah, mas parece que não tem como resolver. Deus resolverá. Amém. Ele vai resolver o caso é dele. Ele que me colocou aqui para cumprir. Não foi eu que escolhi essa vida. Se eu tivesse o direito de escolher a vida, talvez eu tinha feito a escolha errada. Sim. Porque um dia eles foram escolher Barrabás no lugar de Jesus. Sempre faz a escolha errada. Mas graças a Deus, Ele nos escolheu primeiro. Ele me escolheu, Ele te escolheu primeiro. Aleluia! Não deixe as coisas como secundárias. Você entendeu isso? Amém. O problema é secundário. Verdade. Ele tem o cristão, o Filho de Deus, o eleito. Ele tem a sua mente em Cristo. Amém. É isso que determina tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso determina tudo. Traz confiança, traz coragem. Está vendo? Determina tudo. Sim, seja o que for que Cristo disser, Ele faz. Veja, tudo que Cristo disser, e Ele faz, seja onde for que o cordeiro vá, eles estão com Ele em qualquer parte. Então, você vê a sua aparição, a sua presença e o que Ele faz. Está vendo? Você tem companheirismo com Ele. Senhor. Você vê, tem visões. Ele apareceu para você. Oh, foi em sonhos, foi em visão, foi em profecia. A sua presença é real. Viu? Ali Ele está. Ele está sempre com o seu povo, sua noiva. Glória a Deus. Está confirmando isso nessa noite. Ele está com o seu povo, sua noiva. Ele permanece ali quando ela permanece com a palavra. Ele permanece com o seu povo, sua noiva. Oh, Ele a namora. Aleluia. E algum dia haverá as bodas de casamento. É isso que ele está fazendo, passeando, o Espírito enchendo a vasilha, deixando a lamparina acesa. E se ele está namorando ela, você canta, você adora, está agradando ele. Aleluia! Porque você sabe, algum dia virá as bodas de casamento. Aleluia! Aleluia! Só mais um pouquinho. Amém. Ele tomou Noé. Um exemplo que ele toma Noé em seu dia. Noé era o apropriado para um dia. Dia Noé. Deus o chamou. E depois que ele encontrou com Deus, veja, primeiro um chamado. Primeiro um chamado. Um encontro. E depois ele soube dos planos de Deus para o seu dia. Está vendo como Deus faz? Deus encontrou com ele e disse: vem cá, Rubens. Vem cá você, filho. Vem cá. Vou te revelar os meus segredos. Aleluia. Vem cá. Sai desse sistema. Sai desse engodo religioso. Sai dessas coisinhas tão pequenas aí. Vem cá. Vou te revelar os meus segredos. Não é, vem cá. Não, eu vou te contar o que eu vou fazer com essa era antediluviana. Eu vou te mostrar todas essas coisas, né? Eu vou te contar aqui um segredo. Vem cá. Um encontro. E depois Deus abriu os olhos, contando os planos secretos que Deus ia fazer naquele dia. Não lembra quando Deus chamou cada eleito, cada filho de Deus, quando estávamos ali
aquilo bateu forte em nosso coração, dizendo: corra, a palavra foi aberta. Vai, você sabe que é algo, muitas vezes relutamos, não, mas eu quero ler mais, mas eu quero isso, eu quero que alguém fale. Não adianta você recalcitrar, não adianta você tentar fugir, você foi chamado. Aleluia. Sabe por que você tem essa bendita segurança? Houve um encontro com Deus, houve um encontro. Depois desse encontro, houve um chamado. Cada filho, cada filha de Deus houve um encontro e depois um chamado. O profeta disse: o Espírito Santo te visitou. Não foi o tanto que nós lemos, o tanto que nós somos sábios e entendidos. Não foi isso. Ele disse: houve um encontro. O Espírito Santo te visitou, abriu seus olhos para que você visse. Aleluia. Como foi Noé? O encontro. Eu vou destruir esse mundo, Noé. Olha, quem sabe abriu o tempo e disse: olha, pode ver que eu vou inundar. Construa a arca, faça isso, faça aquilo. Começou a dar as instruções. Não foi assim, ó, o Espírito Santo veio, abriu seus olhos. Nós não podíamos ver, tirou aquelas escamas da incredulidade. Quem sabe ali de relutar, que não é isso. Ele tirou todas as coisas e depois colocou em lugares celestiais. Você sabe o que significa em viver em lugar celestial? Tem descanso na alma. Dizendo assim: se você partir agora, eu tenho bendita segurança. Mas se eu não partir, eu serei transformado. Eu tenho bendita segurança. E depois começou a revelar os planos, o plano da redenção. Nós pensávamos que era só ele, a igreja, ser bons, crentes, vamos dizer assim, nem cristão. Cristão é ser como Cristo. Era só a igreja e dar uns amém ali de vez em quando trovejava, cantava os dois e vinha para casa. Mas ele disse: não é isso. Você agora vive em lugares celestiais. Você viu que quando aqueles anciãos jogaram suas coroas para cima e os anjos começaram a cantar no novo canto, foi virar a direita, virar a esquina. É um novo caminho agora. Aleluia. É uma visão aberta. Por isso que é a abertura da palavra. Não é só em partes, mas é toda uma visão ampla. A unção da águia, para poder olhar, assim, poder enxergar. Lembrando disso, ler até entre linhas. Amém? Você crê nisso? Amém? Então o plano da redenção foi desvendado quando as escamas caíram de nossos olhos e o plano de Deus foi aberto. E agora nós conhecemos todo o plano de Deus para esses dias finais. Você sabe disso? Todo o plano de Deus foi desvendado para esse dia. Foi pregado lá em 60 anos, não é isso? Lá atrás. Mas chegou agora, vamos dizer agora, faz aí desde 2013, 14 mais ou menos, que nós fomos entender isso. Deus reservou para o seu devido tempo e foi chamando um por um. Primeiro veio um, depois Moacir, com Vanderlei tentou fugir. Deus laçou e disse: você acha que você vai onde? Não, eu achei que eu até falei umas coisas. Disse: você não falou nada. Você vai falar agora línguas estranhas. Você vai cantar uns hinos aí que o mundo nem entende. Ouvir algo que para muitos é loucura, mas para você é refrigério da alma. O livro foi aberto para você com os mistérios. E ele disse: você sabe que até seu nome estava contido com esses mistérios. Você sabe, quando você ouviu, você leu e disse: eu creio nisso. Ele disse: seu nome acaba de ser revelado. Aleluia! Você sabe que estava então no plano da redenção. Oh, glória a Deus! Porque eu criei e eu creio e vivo isso com minha vida. Aleluia! 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 Ele disse que na voz do sétimo anjo ele revelaria, cumpriria todo o segredo quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta. E ele tocou. Na verdade, todo o segredo de Deus
Deus. O Senhor Jeová falou a um profeta, e o profeta trouxe para a sua amada igreja. Aleluia! Então ele revelou essas coisas, meu nome no livro, os mistérios abertos, e mostrou coisas que são e coisas que hão de ser. O que vai ser? Haverá uma manhã de ressurreição. E você sabe, eu sei, haverá uma voz de arcanjo, e nós chamaremos aqueles que dormem. A voz está em você. Esse poder que levantará o morto está em você. Eu sei disso. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Agora, ele veio fazer duas coisas. Esse mensageiro disse: ele veio revelar os céus e converter os corações dos filhos de volta aos pais. Amém. Isso é tão maravilhoso. Amém. Nosso coração estava convertido em outras coisas, nas coisas do mundo, no sistema, em denominação, seja lá o que fosse. Disse: mas converte de volta a fé dos pais apostólicos. Tem que converter, porque senão eles não vão crer. Você viu por que não crê? O coração tem que ser convertido à fé. Quando você vê que está escrito, nada mais interessa. Ah, mas você vai crer nisso aí? Está escrito. Ah, mas o profeta falou, está escrito. E o coração convertido arde aquilo, e a palavra entra e se torna viva e eficaz dentro dessa igreja. Quando ele ora, cada membro que crê. Aleluia. E ele converteu esse coração aí. Aleluia. Foi naquele encontro, ouviu a palavra e se converte. É nessa noite que o coração dela será convertido. É nessa noite que o coração dele será convertido à fé dos pais apostólicos. E por que você crê? Porque os pais creem. Sabe, outros, muitos chamavam aquele Jesus, o filho de José, do carpinteiro. Não, ele é só um filho de José. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Ah, mas ele não passa de um Beelzebul. Começaram a chamar. Mas quando os pais chegaram, aleluia, quando teve um encontro com ele, começou a revelar o segredo. Ele disse: olha esse aí, mestre, o Rabi. O Rabi, como o senhor sabe quem eu sou? Ah, mas esse aí é o filho do carpinteiro. Não, é o verbo que se fez carne. É o verbo que se fez carne, está entre nós. Esse é Jeová, é Messias, é Deus conosco. Ele é Deus em carne. Ele contou o segredo que eu não contei para ninguém. Ele revelou o segredo do meu coração. Esse é os pais. Lá atrás, ele contou o segredo que estava aqui, ó. Isso é Deus em carne. Aleluia. Eles viram o sinal do Messias e creram. Eles viram, não blasfemaram como fez aqueles fariseus. Eles o chamaram de Beelzebul, que era telepatia, príncipe dos demônios e tantas coisas. Mas os papais não. Aleluia. Papai não. Eles oraram e falaram: peraí, esse é mestre, é o mestre. Eu sei que ele é ele mesmo que está aqui na minha frente. Aleluia. A mensagem de Cristo identificada em todas as eras, 67. Mombrando diz assim: veja, olha o que eles falaram, veja. Então, encontramos que Simão foi até a sua presença. Vamos ver um dos pais, o que ele fez. Foi à presença. E ali estava aquele que André queria ser o Messias. Mais um. André já queria. Disse: não tem nada de Beelzebul, filho de José carpinteiro. Esse aqui é o Messias, Emmanuel, é Deus conosco. Deus feito carne. Mas você vai crer nisso? Eu creio. É para mim que ele veio. Amém. Veja, ali estava o André que cria. E quando Jesus assim que olhou para Simão, ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer, Pedro. E ele soube então quem era este. Está vendo o que o papai fez? Lá, Pedro, quando ele contou o segredo do coração, disse: eu sei quem é você. Tu és Simão. Mas você estava comigo aonde? Tu és filho de Jonas. Veja, agora tu és Pedro. Então Pedro soube então quem era este. Brincadeira quanto ao fato de que ali estava Deus identificado novamente
para discernir a intenção do coração. Se é Hebreus 4:12, discernir, dividindo, juntas e medulas, a intenção do coração. Não há dúvida, isso ali é Deus identificado novamente. Vem aqui nas Escrituras, suas características próprias. Se José pudesse ter olhado lá atrás e visto aquilo, Jesus, quando esteve pregando aqui na terra, ele disse: examinai as Escrituras. Foi o que nós fizemos. Amém. O que nós fizemos? Examinamos as Escrituras. Amém. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Se a palavra diz sim, é sim. Amém. Se ela disse não, é não. Amém. Examine as Escrituras. Foi isso que nós fizemos. Se eles simplesmente tivessem se afastado da lei, a lei era daquele dia, e eles estavam vivendo nesse tipo de brilho, mas aqui estão hoje. Eles não podiam ver as Escrituras identificadas bem ali. Os outros olhavam e falavam: não vejo nada. Já leu essa mensagem maravilhosa, a notícia da última hora mais importante da história. Não vim dizer nada. O que tem? Jesus ressuscitou, todo mundo sabe disso. Mas bem no começo ele disse que a nossa mensagem hoje é a notícia mais importante da história. A mensagem hoje não foi Jesus Cristo ressurreto ontem, não. Jesus Cristo hoje, no meio da igreja, discernindo a intenção do coração, dando ordem, dando perna, curando milhares de cadeiras de roda, discernindo a intenção do coração, que é o ponto principal, é o discernimento. É o discernimento que é o ponto principal. Só pode um discernir, é a palavra, é Deus. Está vendo? Mas eles não puderam crer. Estavam vivendo outro tipo de brilho. Eles não podiam ver as Escrituras identificadas bem ali. Eles falharam em vê-lo. E eles fizeram isso em cada era. E o farão também nesta era. Mas sabe, você não vai falhar. O eleito disse: o eleito não falhará. Porque ele veio revelar os segredos e converter o coração do filho, que volta a mensagem, a fé dos pais apostólicos. E quando eles creram lá, nós cremos aqui também. Podemos olhar e dizer: Deus veio em carne humana. Lucas 17:30 se manifestou para nós. O último sinal que Abraão viu, a noiva também pôde contemplar. Vamos colocar de pé. Aleluia. Ele disse: você sabe, isso que traz fé arrebatadora. A arca hoje, a arca para a igreja hoje, é a palavra aberta. Amém. A arca para subir no arrebatamento, está guardada dentro da arca, é a palavra revelada para esse dia. Por isso o problema diz: eles falharam verá e falharam em ver hoje também. Mas quando você recebeu aquela visita, ele disse: é necessário que cumpra toda a justiça. Senhor, um dia eu mandei, disse: mas vai chegar a hora. E quando aquela visita chegar na sua casa, bater, abre as portas, deixe ele entrar, aleluia. Ele não invasou, deixe ele entrar, o Espírito Santo repousar e fazer do seu coração seu trono, a sua morada, aleluia. E depois, quando ele converter isso, você vai andar agora em novidade de vida. Depois que você crer nessa mensagem, a abertura da palavra, você vai crer nisso, amém? Isso te guardará, isso te colocará em lugares seguros, em lugares celestiais, aleluia. E você vai poder caminhar assim, de cabeça erguida e peito estufado, dizendo: mas você tem um orgulho. Eu tenho orgulho, sabe de quê? Eu sou do céu. Eu tenho orgulho porque a palavra não passou de mim, não passou da minha terra, não passou da minha casa. Eu posso olhar no umbral e ver o sangue lá na expiação. Eu posso entrar no culto e cantar com revelação, como disse Paulo: faça com revelação, cante com revelação, pregue com revelação, ore com revelação. Eu posso olhar para a minha casa e dizer: o Senhor não passou da minha terra. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas o Senhor não passou de mim. Eu sei que eu estou aqui hoje para cumprir toda a justiça,
Toda a palavra, Senhor, me coloque em posição. Deixe-me lá, como aquele que possa sustentar, dizendo: não quero olhar para a minha vida, não quero olhar para se vai bem, se vai mal, se eu me sinto hoje, ó, hoje eu choro, amanhã eu estou sorrindo. Não quero olhar. Eu quero olhar e dizer assim: minha alma está descansada. Amém. Sabe, lá na eternidade agora há um corpo, há uma teofania esperando por mim. Há uma teofania ali e um corpo aqui lutando, gemendo em expectativa para alcançar isso um dia desses. E quando essa mensagem entrou na minha tela, Elohim estava ali discernindo, e eu disse: amém. Eu sei quem está aí, amém. Eu não estou adorando um homem chamado William Branham. Não, mas Deus está em William Branham. Todos os profetas foram, Deus para o seu dia. Moisés, Deus disse: eu desci e eu irei salvar o meu povo, eu irei libertar o meu povo. Porém, onde estava Deus? Faraó olhava e via somente um homem que era gato, chamado Moisés, mas era Deus que tinha descido para libertar o povo. Aleluia! Quando eu pude olhar, quando eu olhei e vi o discernimento, eu disse: o sinal que os meus pais disseram que era Deus feito carne, que era Deus, a palavra materializada. Então meu coração disse: é verdade, ali Hebreus 4:12 está cumprindo também, que é o último sinal para nós nesses últimos dias. Amém? Então, que cumpramos toda a justiça, seja o que for, onde tenhamos que caminhar, olhamos com alegria, é com satisfação, não é dizendo assim: Senhor, tinha que ser comigo, tinha que ser logo eu, está naquela dificuldade, tinha que ser eu mesmo. Era eu que deveria estar aqui nessa luta. Não era para o outro irmão, não era para aquele, era para mim, não era para outra pessoa. Se Deus olhou e disse: você é capaz, você é capaz de passar por isso, eu confio. Essa mensagem é na sua mão, é na sua mão. Eu não quis dar para o seu vizinho, para o seu familiar, eu chamei por você. É você que vai levar o testemunho fiel dessa mensagem. É você que vai suportar essas críticas, as perseguições, as dificuldades da vida, sempre que for. Não diga: não deveria ser eu. Diga: deveria ser eu. Graças a Deus por eu estar aqui, eu fazer parte disso. Amém? Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, por tua mensagem nesta noite. Não é minha mensagem, eu não tenho nenhuma, mas é a mensagem que saiu da mente de Deus e veio ao nosso profeta. E agora Deus falou, sim, falou ao nosso profeta naquele dia. Ele estava doando toda a sua vida, não teve tempo nenhum. Quantas noites em claro ele teve que passar, não teve nenhum tempo para estar com a sua família. Tudo a um ministério tão rápido, a hora não desce, tanto trabalho para pouco tempo. Mas Pai, nós estamos honrando aqui nessa noite aquelas noites de sono que o nosso profeta passou, cada fio de cabelo que caiu, cada dor no estômago que ele sentia, quantas vezes ele esteve tão árido, tão debilitado, e até mesmo naquela visão ele disse: foi isso que eu preguei, foi uma igreja como essa, não, mas houve uma marcha, e aquela igreja passou outra vez, vem marchando, vem entrando, e ele pode ter a visão da igreja efesiana retornando. Eu estava lá, Pai, esta igrejinha estava lá, naquela visão. Nós honramos cada parte desta mensagem, cada momento. Quando eu vejo ali um testemunho sobre o meu profeta, meu coração, ele não suporta. Fala que privilégio, quantos tiveram de andar, de ter um profeta, de abraçá-lo, e não honraram, e não viveram isso o suficiente. Mas eu quero honrar, Senhor. Eu quero viver, eu quero viver intensamente, honrar cada momento daquele que chegou sobre a vida daquele homem.
trouxe uma mensagem, porque o Senhor mesmo disseste em sua palavra: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma se não revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tinha que ser ele como um profeta. O Senhor pensou, o irmão Branda falou, e nós cremos intensamente, está cravado em nossa alma, honrando cada pedacinho, cada tiro, cada vírgula dessa mensagem nesses últimos dias. E eu creio que essa mensagem tem saído do papel. Essa mensagem, ela tem se tornado viva, sim, em homens e mulheres nesta hora final. Não é para nós simplesmente ficar aqui, ó, o irmão Branda fez, o irmão Branda falou, Deus fez, ele disse não. Mas essa deidade não está no céu, ela está na terra, ela está aí em você, ela está na igreja, e nós cremos nisso. Apenas estamos cumprindo toda a justiça, estamos esperando o momento certo de Deus declarar as suas mãos e nos chamar, nos colocar de pé. E então diremos a palavra quando for para ser dita. Eu creio que nós estaremos prontos na hora certa, no momento certo de Deus. E esta hora já está bem aí. Podemos sentir isso, Senhor. Apenas sustenta-nos toda manhã. Oh, Senhor, pelo dia que passamos, são dias difíceis, mas o Senhor disse que em sua palavra, Ele nos colocou para suportar isso. Está em tuas mãos nossas vidas, nossa família, nosso trabalho. É o Senhor quem provê, é o Senhor quem dá. Não depende de nós, não depende de mim, mas depende do Senhor. Queremos ser totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependentes de Ti. Não fazer nada que não for do Seu agrado. Nada fora da Tua vontade perfeita. Mas agora queremos regressar aos nossos lares. Amanhã começa mais uma semana, e cada semana começa pior do que a outra. Nunca há um refrigério, nunca está bem, e nunca estará bem aqui mais. Mas quero que o Senhor comece a semana conosco, como